Boa noite, estamos iniciando mais um programa Discutindo a Notícia pela Rede Aberta Televisão. E nós estamos com a TV aberta há praticamente 16 anos. O Discutindo a Notícia tem cumprido uma função muito importante ao longo desses anos. E este mês nós estamos fazendo um programa especial de ciência, tecnologia e inovação. Se você quiser acompanhar o nosso programa todo sábado, TV aberta, canal 9 pela NET, pela Vivo TV, o canal 186. Ao longo dos anos, nesses meus praticamente 44 anos de profissão, eu fui buscar muita informação e fiz muitas pesquisas fora do Brasil. Estou mostrando a você, eu estou à frente da Universidade Cornell, em Nova York. É uma grande universidade que iniciei-me nessa universidade em 1980, só para vocês terem uma ideia. Essa universidade, vocês estão vendo esses prédios, tem o setor de medicina, o setor de odontologia, o setor de pesquisa, o setor de citogenética, na qual eu ganhei grandes conhecimentos em citogenética. E por essa razão, através da Universidade Cornell, eu trouxe a citogenética para a odontologia. E fazemos na odontologia, através da citogenética, a regeneração óssea guiada com células-tronco de pluripotência induzida, que chamamos células iPS. Para que você tenha uma visão do que é esta universidade, ela tem um hospital, que é o hospital em Nova York, o maior hospital de Nova York, é o Hospital Adventista. É um prédio quase tão magnífico como o Empire State, em Nova York, nas mesmas proporções. Eu fiquei impressionadíssimo nos meus primeiros momentos dentro desse hospital, porque eu não tinha visto na minha vida nada igual. E a Universidade de Cornell tem esse hospital. Agora, vocês estão vendo a Ionix Corporation, que é uma fábrica americana, onde eu fui consultor de ciência e tecnologia durante muitos anos. Trabalhei muito para a Ionix Corporation em pesquisas com membranas genéticas. Isto é, nós andamos e caminhamos muito ao redor deste mundo, buscando mais conhecimento, pesquisando e nos dedicando de uma forma importante. Esse caso que nós estamos mostrando agora é um caso muito interessante. Essa paciente nos procurou e ela não tinha basicamente suporte ósseo. E quando um paciente tem muito pouco osso, normalmente o implantodontista faz 6, 7 implantes e coloca uma peça parafusada de 14 dentes sobre 7 implantes. Mas ela me veio com uma proposta muito complicada, porque ela disse: Dr. Vicente, eu quero um implante para cada dente. E eu quero passar fio dental em todos os meus dentes. Então, de cara, eu planejei, eu sabia que tinha que colocar pelo menos 14 implantes. De um lado, central, lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar. 7 dentes de um lado e 7 outros dentes do outro lado. Eu não tinha, efetivamente, osso para isso. E nós fomos para uma cirurgia hospitalar, fizemos a reconstrução de maxila, regeneração óssea guiada, e você está vendo, então, essas radiografias, onde tem os pinos dos enxertos que nós colocamos. Veja que eu fiz uma nova tomografia depois do enxerto, onde está riscado em azul, já existe uma altura óssea para colocar implante. Então eu disse, puxa, eu acho que eu estou quase viabilizando o desejo dessa paciente, porque eu tinha em mente que se eu colocasse 6, 7 implantes, estaria feliz. Mas ela queria, dente a dente, os 14 implantes. E fomos para uma cirurgia. Nessa cirurgia, foi feita dentro do nosso centro cirúrgico. Você está vendo agora a boca da paciente, ó, totalmente desdentada, e isso é depois da cirurgia hospitalar. Quer dizer, agora ela já tem osso para colocar implantes. Resolvemos o problema de reconstrução de maxila
e posteriormente, então, viemos para a cirurgia hospitalar para colocar implantes. E você está vendo, telespectador, telespectadora, nós já colocamos do lado direito já praticamente 6 implantes. Veja que interessante. E vou fazendo esse colar de pérolas, colocando 14 implantes. Porque o meu objetivo, basicamente, era o quê? Ter dente a dente sobre o implante. Veja nesta foto, é uma foto que eu acho um verdadeiro milagre sob o ponto de vista clínico. Por quê? Porque se não conseguisse a regeneração óssea guiada, esta situação não seria possível. Você vê todos os 14 implantes colocados em linha. E por que ficaram tão perfeitinhos assim? Porque eu fiz em cima de um guia cirúrgico. Eu fiz um guia cirúrgico e a hora que eu fui perfurar, o meu guia cirúrgico indicou o local da minha perfuração correta. Olha uma imagem mais aproximada para que o telespectador veja. Então, essa paciente usava uma dentadura, mal podia colocar um implante e eu acabei conseguindo, com a reconstrução de maxila, fazendo todos os implantes na região superior, como você está vendo em todos os ângulos. À medida que eu vou falando, a produção está passando todos os focos, os ângulos das tomadas fotográficas em cima desse processo. Acabei de fazer os implantes, colocamos os cicatrizadores, que são peças que têm um perfil, que eu chamo um perfil alto, porque o cicatrizador, ele faz com que a gengiva fique mais gordinha ao redor dele. Voltamos naquele processo. Eu faço plastia de gengiva e coloco um cicatrizador para remodelar essa gengiva no contorno do implante. E eu vou mostrar a vocês, então, o caso finalizado dessa paciente. Veja o sorriso dela. Ela tem 14 implantes, com 14 dentes separados, e ela passa o fio dental. E realmente ficamos muito amigos e a paciente recuperou a sua autoestima. Veja, uma pele clara, uma moça loira, não combina dentes escuros, né? Nós temos que colocar um dente bem clarinho, 1 a 1. E eu sei que nas primeiras semanas ela dizia: doutor Vicente, as pessoas estão perguntando o que eu fiz com meus dentes. E eu disse a ela: simplesmente você diga o seguinte, você fez um clareamento dental a laser nos seus dentes. E absolutamente mais nada, porque eu reconheço que toda pessoa que faz um trabalho desse, ela não quer ficar exposta de uma forma que vai constrangê-la. O mais interessante é que a autoestima dela foi recuperada e o suporte labial foi reconquistado. Vamos ao nosso break e eu continuarei logo depois dele a comentar mais alguns casos de ciência, tecnologia e inovação. Olá, eu sou a Tereza Freire e hoje trago até você informações muito importantes para que reabilite seu sorriso com a máxima qualidade. E aqui no Instituto de Odontologia Contatori, você tem qualidade e tecnologia de ponta a serviço da ciência odontológica. Isso porque somente uma equipe formada por mestres e doutores nas diversas áreas da odontologia, com especializações na Suíça, Alemanha, Japão, Estados Unidos, entre outros países de primeiro mundo, pode proporcionar a você, que é uma pessoa especial, um tratamento odontológico com a qualidade, tecnologia e segurança que você procura e merece. E no Instituto de Odontologia Contatori, você conta com uma estrutura totalmente moderna, com equipamentos de última geração. São 5 centros cirúrgicos equipados para a realização de cirurgias simples e avançadas com sedação e utilização de equipamentos de monitoramento cardíaco e oxímetro digital, com acompanhamento de médico anestesiologista, proporcionando ao paciente maior conforto e segurança. E é claro que dentro de toda essa estrutura, você poderá realizar o seu tratamento em qualquer segmento da ciência odontológica.
Quero dizer a vocês que temos muita história para contar no Instituto. E vamos contar um pouquinho dessas histórias. Vamos para a nossa externa, lá no Instituto Contatori. Vamos agora para a segunda parte do nosso programa, onde nós contaremos mais algumas das histórias que ocorrem aqui no Instituto Contatori. Eu estou aqui a meu lado com o Silvio Luiz Nogueira. O Silvio, há 28 anos, trabalha na Unesp. E uma colocação importante, o caso que nós fizemos do Silvio Luiz foi um caso muito importante porque ele começou a ter alguns problemas de fraturas dentais e precisava-se então extrair esses dentes e colocar os implantes concomitantemente à extração e com enxertos. Ocorre que havia, neste caso, um problema sistêmico. Ele usa há 15 anos um Marevan. E como todos nós sabemos, aquela pessoa que usa o Marevan é contraindicado uma cirurgia, pois o sangramento com o uso do Marevan, a coagulação, ela se torna uma coagulação muito mais demorada. Então o Silvio precisou parar de tomar o Marevan por alguns dias e fomos para a cirurgia. E aquilo que apresentava para nós um quadro complexo, de difícil solução, exatamente por essa situação sistêmica, nós resolvemos dentro de uma cirurgia onde o Dr. Genivaldo Soares de Mello, o nosso anestesiologista, fez uma sedação no Silvio. Então ele dormiu o tempo todo. Nesse momento em que ele estava dormindo sedado, nós controlamos pressão. Se controlamos pressão, efetivamente nós controlamos o sangramento. Então, automaticamente, ele parou o Marevan alguns dias para que fizesse a cirurgia e logo em seguida, dentro da cirurgia, nós já fizemos um controle do sangramento e fizemos toda a cirurgia. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso. Conseguimos a osseointegração desses implantes e isso foi muito confortante para mim, para a equipe Contatori, e eu tenho absoluta certeza que o Silvio vai dar a sua agora impressão do que ele sentiu no tratamento que foi realizado durante a sedação com a colocação de enxertos e implantes. Como você sentiu esse processo, Silvio? Muito confiante. Confiante porque aqui é uma clínica séria, de pessoas capacitadas, onde a gente encontra respaldo para fazer com toda a segurança e todo conforto. Para mim foi extremamente confortante, não tive problema nenhum, não tive reação, foi imediata a recuperação, segui todas as orientações que foi feita depois da cirurgia, não tive problema nenhum, muito confiante. Na Unesp, onde você trabalha, efetivamente existem profissionais que controlam o evento cirúrgico que você faz em outro local e foi feito aqui. Você voltou para o controle com os médicos e com o dentista lá na Unesp? Não, eu só faço controle aqui. Ah, sim. Mas parece-me que a dentista que estava tratando você teve que retornar, uma coisa assim, para a sua avaliação, né? Não, eu faço o controle de coagulação, então após a cirurgia, como eu tenho coagulação na Fundação Bom Sangue, então depois que fez a cirurgia aqui, tem que passar por controle lá para ver o nível de coagulação como está, para então fazer a introdução do Marevan concomitante com o Plexane, que é um anticoagulante subcutâneo, que não corre o risco de sangramento, porque até onde me explicaram, o Plexane ele não atinge o INR, que é o que mais tem risco para sangramento. Então, concomitantemente, depois que parar fizer a cirurgia, então tem que voltar na Fundação Bom Sangue para reiniciar o Marevan junto com o Plexane, para não ter o risco exatamente da hemorragia. Gostaria de agradecer a sua presença em nosso programa, Silvio. Eu gostaria de deixar bem claro que, além da parte tecnológica, da parte científica, aqui a gente encontra paz. Algumas vezes eu cheguei aqui completamente aborrecido por problemas profissionais e saí outra pessoa, justamente pela espiritualidade que tem aqui, pela presença divina.
nós sentimos exatamente isso. Um consultório, ele deve gerar uma harmonia. E essa harmonia é gerada pela integração das pessoas da equipe, não só os doutores, como também as enfermeiras. E sempre uma música dando uma frequência que leve a mim, que sou o diretor, e a você, e a todos que aqui estão, a uma harmonia, a uma vibração muito gostosa. Por quê? Porque aqui é um local onde nós temos absoluta certeza que o nosso paciente vem tratar os seus problemas odontológicos, mas também, por tabela, nós tratamos um pouco aquilo que de maior existe no homem, que é essa centelha divina. Estou com a senhora Maria Aparecida do Amaral Nogueira. A Maria Aparecida, ela é uma aposentada da Universidade de São Paulo, da USP. Há alguns anos atrás, ela se apresentou para um tratamento conosco e o que mais chamou atenção naquela oportunidade era a perda de massa óssea que ela apresentava. E qualquer diagnóstico iria sugerir a extração de bons dentes em sua boca. Ocorre que, através do novo paradigma da odontologia, nós conseguimos, então, projetar um trabalho com regeneração óssea guiada. E fizemos esse trabalho na boca da Maria Aparecida. E, acreditem, tivemos um resultado excelente. Esse trabalho inicial, ele foi realizado há quanto tempo, mais ou menos? Quase 3 anos, né? 3 anos aproximadamente, exatamente isso. Então, nessa época, se dessemos 1 ano mais, seria muito. Nós já estamos no terceiro ano e meio, 4º ano, e ela ainda mantém aqueles dentes com a perda de massa óssea. No antigo paradigma, Maria Aparecida, para o profissional que via uma paciente como você, ele diria, não tem jeito, o que perdeu, perdeu, e nós temos que extrair esses dentes. No novo paradigma, não é exatamente bem assim a história. Isto é, nós vamos ser um bom semeador, vamos revascularizar esse suporte ósseo, vamos dar uma condição clínica para que esse osso aumente a sua nutrição. Porque um osso que tem perda de massa óssea, nunca se esqueçam disso. Ele tem baixa nutrição. Ele tem problemas de microcirculação periférica. Sem nutrição, ele fica um osso esclerótico, um osso esponjoso. Efetivamente, quando você vai fazer uma extração nesse osso, o agente traumático da extração acelera a velocidade de perda óssea. Então, portanto, nós não indicamos a extração dos dentes dessa paciente como manda o antigo paradigma. Nós insistimos que esse dente é necessário que ele continue na boca, então, como bom semeador, fizemos a revascularização com laser de 1800 mW e fizemos todo um approach importante de tratamento. Maria Aparecida, como você sentiu esse trabalho em si, no seu contexto? Isso para mim é uma coisa assim, extremamente maravilhosa, porque eu não conhecia nada a respeito. E eu vim para cá, naquela situação que eu estava, como montador, e imediatamente eu fui altamente bem recebida. O profissionalismo aqui é maravilhoso, o atendimento humano mais ainda. Então nós só temos que melhorar, não tem como a gente não ficar melhor. E eu me sinto hoje uma pessoa valorizada, porque se eu chegar num consultório e alguém lhe dizer não tem o que fazer, a gente desanima muito. E aqui não houve isso. Aqui houve esperança. E eu estou aqui. Que bom. Feliz. Fico muito feliz. Muito feliz aqui. Maria Aparecida, veja, o caso seu foi um caso, além da perda óssea, um caso em que a senhora tinha um problema de ATM. Sim. Um problema de articulação temporomandibular. O que ocorreu? Perdeu a dimensão vertical na frente
e começou a bater muito côndilo lá atrás. Exato. Nós fizemos então um levantamento progressivo de ATM, um levantamento progressivo de mordida, e descomprimimos a ATM tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E na realidade nós alinhamos uma boca que havia um desalinhamento. E falando em desalinhamento, a explicação que nós damos é a seguinte: se você tem um carro e troca as 4 rodas do carro e não deixa a pessoa com que trocou os pneus do carro, faça o alinhamento das rodas. E ele vai insistir por todos os motivos que deve alinhar. Mas você diz, olha, só coloca os pneus e coloca as rodas no carro. Ele vai andar com o carro, só que pela assimetria existente entre as rodas, houve um desgaste muito sério nos pneus. Em um mês e meio, perdeu-se todos os pneus pela assimetria entre as rodas. Na boca, quando uma paciente como a senhora tem um desalinhamento, a linha mediana superior e inferior não bate, e você tem uma compressão de côndilo lá atrás, o que vai acontecer? O que é o pneu da boca? É o osso. Então, o paciente tem muitas vezes uma perda óssea porque ele tem um desalinhamento de mordida. Vamos tratar a perda óssea? Vamos. Vamos fazer a regeneração óssea guiada? Vamos. Isto é cuidar do efeito. E a causa, que é o desalinhamento? Nós vamos cuidar com um equipamento que chama-se eletromiografia. É como se fosse uma fisioterapia da ATM do lado esquerdo e direito, e colocamos alguns aparelhozinhos que a paciente vai dormir com esse aparelho e vai reposicionar, reorganizar o posicionamento da mandíbula em relação à maxila. E é exatamente isso o que nós fazemos no Instituto. Nós enxergamos o paciente como um todo. Nós não vamos enfocar apenas a perda óssea, o efeito que ali está causando. Vamos promover e avaliar as causas que estão levando aquele paciente a essa perda óssea. A primeira causa é então o desalinhamento. E a segunda causa, qual é? O paciente perder o suporte ósseo, inevitavelmente, essa gengiva fica sem apoio por baixo. Ela vai descolar e formar bolsas. Nesse momento em que formou bolsas periodontais, vai haver o quê? Uma concentração de resíduos por baixo dessa gengiva. E nós temos algumas bactérias na boca que têm predileção por essas bolsas. Essas bactérias vão entrar dentro das bolsas, vão ter o seu metabolismo, vão comer aqueles resíduos que ali estão, absorve o que é importante para elas e eliminam o que não é importante. O que ela vai eliminar? Uma enzima. Esta enzima que esta bactéria ela elimina, altera o metabolismo da célula óssea, da medula óssea. Portanto, estas células não repõem novas células, porque o metabolismo das mesmas, que era 100%, com a presença da enzima, o metabolismo cai para 8%, 10%. Essas células ficam inertes. Então, a paciente perde células ósseas e não repõe. Perde células ósseas e não repõe novas células. Mas por que não repõe? Porque a enzima dessa bactéria alterou o metabolismo. E aí que entra, portanto, a regeneração óssea guiada. Quando nós fazemos o laser nesta célula, nós ativamos o que eu chamo da usina da célula, que é a mitocôndria. E a mitocôndria volta a produzir 100% de energia. Com 100% de energia, o que vai acontecer? Essa célula volta a reproduzir e a repor novas células. Se ela repõe novas células, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea guiada, com reposição de novas células, por aplicação do laser de 1800 mW. E é isso que eu fiz na senhora, e fico muito grato e muito honrado de ter tido o privilégio de tratar da senhora e tê-la aqui no meu consultório. Isso para mim é altamente assim, importante e gratificante, porque, como eu disse no início, não há local, pelo menos não conheço até hoje, onde a gente tem a receptividade que temos aqui.
É uma equipe maravilhosa, compreensiva, chega no problema do paciente. O paciente não é... Ele tem condições de interagir com o grupo, porque o grupo nos dá essa condição. Isso para a gente é extremamente importante, porque a gente se sente valorizado. E não como um ser que vai ali, ganha qualquer coisa e vai embora, não. A gente sente que a gente é valorizado aqui como gente, que nós precisamos disso. Principalmente eu que trabalhei em saúde pública, a gente sabe o valor que tem, a valorização que o profissional dá para o paciente. E aqui a gente sente isso. Sair daqui nunca mais. Muito obrigado, Maria Aparecida. Quero dizer a você que eu tenho também uma conta no YouTube. Você entra no YouTube, digita José Vicente Contatore e lá você clica em vídeos. Tem mais de 100 vídeos sobre ciência, tecnologia e inovação. Quero deixar também a vocês o meu site, que é o www.odontologiacontatore.com.br e o meu e-mail, contatore@uol.com.br. O nosso endereço é Avenida Divino Salvador, número 77, aqui em Moema. Estamos próximos ao Largo de Moema, a Igreja de Moema, próximo ao Shopping Center Ibirapuera. O nosso telefone da equipe multidisciplinar Contatore é o 50 55 10 15. Vou repetir o nosso telefone, o 50 55 10 15. Agradeço a você, Maria Aparecida, pelo carinho. Aqui quem tem que agradecer somos nós. Muito obrigado. Eternamente, o senhor sabe disso. Muito obrigado. Porque pelo senhor a gente não tem só que agradecer, tem que perdurar uma amizade que não podemos perder. É verdade. E se o senhor me permitir, eu vou lhe dar um abraço de agradecimento. Muito obrigado. Que Deus o proteja muito. Muito obrigado. E olha, nós desejamos a você, telespectador, telespectadora, um final de semana maravilhoso com a família e com Deus. Até o próximo sábado.